Agora nós vamos fazer a leitura e as atividades da página 202 até 209. Ímãs e propriedades magnéticas. Marta e seus pais foram a um parque de diversões. Uma das brincadeiras era a pescaria diferente. Em vez de peixes, havia objetos em plásticos e de ferro, conforme o formato de peixe. A varinha de pesca tinha um imã amarrado na extremidade da linha. Veja abaixo. Olha aí. Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo imã preso na linha da pesca, enquanto outros, por mais que tentasse pescá-los, não eram atraídos pelo imã. Por que Marta conseguiu pescar apenas alguns objetos? Claro que alguns objetos eram atraídos porque tinham metais, outros não. Por exemplo, os de plástico não poderiam ser atraídos pelo imã. A pescaria do parque de diversões se baseia na propriedade dos ímãs, de atrair alguns metais, como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo. Os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído por ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar são de plástico ou materiais que não podem ser atraídos por ímãs. Por exemplo, madeira. Madeira também não pode ser atraído por imã. Observe os objetos da sala de aula e identifique quais são atraídos por ímãs. Nós não estamos na sala de aula, mas a gente sabe, por exemplo, a fechadura da porta é de ferro, a porta em si, que é de madeira, não pode ser atraído. Enfim, as nossas carteiras são plástico, então também não podem, né? Vamos continuar. Página agora 203. A propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecido por diversos povos há mais de 2000 anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que um mineral encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos. Os primeiros registros desse mineral ocorreram na região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Por isso esse mineral ficou conhecido como magnetita. Então, se eu perguntar qual é o material que começou a ser descoberto, que atraía, que tinha propriedades magnéticas, é a magnetita. E deu origem ao termo magnetismo. Naquela época, não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades na magnetita, de atrair corpos metálicos. Somente anos depois, por volta de 1600, essas propriedades foram estudadas detalhadamente, publicadas em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert, em 1540 a 1603. A magnetita é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante a sua formação. No entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano. Na fabricação do ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio do qual adquire as propriedades magnéticas. Aqui está um alto-falante, como eu falei com vocês, que ele também possui propriedades magnéticas.